Hoje é dia de conversar sobre as leituras de março. Gente, quem diria que viver fatos históricos seria tão desgastante? Em março explodiu o Covid aqui no Brasil, né? Então a gente passou boa parte do mês em quarentena, na verdade estamos ainda em quarentena. Isso quer dizer que foi um mês de muitas emoções. Aqui a ansiedade bateu muito forte, continua batendo. A insegurança, o medo, gente, tá tudo muito instável. Então eu confesso que foi um mês terrível, na minha opinião. Falando de leituras, eu consegui fazer 5 leituras. Eu vi que depois que começou a quarentena, houve muito uma cobrança de você tá em casa, pode ler mais e tudo mais. Eu tentei não me prender tanto a isso, porque tudo bem também você não ler, você não produzir horrores nesse período de quarentena, porque é um período que a gente tá mais instável, tá muito ansioso, enfim. Então eu consegui ler 5 livros. Foram leituras boas até, gostei bastante e eu vou compartilhar tudo com vocês hoje. O mês de março também foi um mês de ressaca literária. Depois que eu li este livrinho aqui, Quando a Bela Domou a Fera, que foi a minha primeira leitura de março, eu fiquei com uma baita de uma ressaca. Essa aqui foi a minha primeira leitura e eu gostei muito, muito, muito. E eu não esperava gostar tanto. Esse livro é uma releitura de A Bela e a Fera. Ele é o primeiro de uma série de releituras de contos de fadas da Eloisa James, que é uma autora que já entrou no meu coração porque a escrita dela é maravilhosa. Aqui a gente vai conhecer uma mocinha que é muito bonita e é conhecida por ser muito bonita. E isso muitas vezes acaba atrapalhando na vida dela, porque ela não tem tantas amizades porque as gurias sentem inveja dela ou se sentem intimidadas pela beleza dela. E os homens também muitas vezes só querem ter alguma coisa de momento com ela, mas nunca algo sério. E isso na época não era muito admissível, né? Uma mulher sempre tinha que ter o decoro, tinha que casar com o homem que ela beijasse, enfim. E isso vai prejudicar muito a vida dela. Depois que ela se vê no meio de um escândalo que compromete a reputação dela, o pai e a tia dela, que não batem muito bem na cabeça, arrumam um casamento pra ela com um homem que não está em Londres, não está na Inglaterra, porque ele também tem uma personalidade muito conhecida e muito forte. Ele é conhecido por ser a Fera. Ele é um médico que sofreu um acidente, então ele tem um problema na perna, mas ele também tem uma personalidade muito marcante, porque ele é muito ácido, ele é muito franco, e franqueza às vezes não é muito bom. Ele acaba assustando as pessoas e afastando também. Então ele é conhecido por ser a Fera. O pai e a tia dela, que são completamente desmiolados, arrumam um casamento pra ela com ele. Então ela vai pro castelo onde ele mora, que também é um hospital, porque ele é médico, então ele atende os pacientes lá nesse castelo onde ele mora também. E ela vai passar um tempo lá porque eles querem que ela case. Só que ele também tá bem irredutível a se casar. Ele tem muitas marcas do passado, principalmente com o pai dele. Muitas coisas que não foram resolvidas e que também tendem a se resolver, porque os dois também vão passar um tempo juntos. Então a gente vai ver personagens que são extremamente opostos, mas que de uma forma ou outra combinam e se dão muito bem juntos. Os dois conseguem conversar, conseguem passar um tempo juntos, e isso é muito bacana de ver a forma como eles se tornam amigos também. Só que a gente sabe, né, que quando os nossos personagens são forçados a passar um tempo juntos, muitas vezes acaba florescendo alguma coisa que é a mais de amizade, e eles vão acabar sentindo isso. É um livro maravilhoso, é um livro que fala sobre a questão da beleza e se a beleza é só aos olhos de quem vê, se é a beleza interna, o que equivale. E pra mim o ponto-chave desse livro é a escrita da Eloisa James. Eu nunca tinha lido nada dela até então e eu fiquei completamente encantada e pensando, meu Deus, por que eu não li nada dessa mulher antes? Porque esse livro está na minha estante desde 2018. Esse também é um livro que tá na meta dos livros pra ler em 2020. Eu também fiz um vídeo, eu vou deixar nos cards se você ainda não viu, mas eu estabeleci uma meta de livros que eu preciso ler nesse ano de 2020 e esse aqui era um deles, então eu já consegui cumprir essa meta aqui e eu fiquei completamente encantada. 5 estrelas, favorito da vida. Tô louca pra ler as continuações, porque são 5 livros, se eu não me engano. Aí, meus anjos, quando eu acabei essa leitura, a ressaca literária bateu. Eu não conseguia ler nada, eu não conseguia ler e-book, eu não conseguia ler leitura coletiva, nada me descia. Eu acho que eu fiquei uma semana sem tocar num livro e sem avançar nas leituras. Eu comecei vários livros e não consegui. Quando eu tava lendo o parágrafo, eu já não lembrava o que tava no parágrafo anterior. Então eu resolvi me afastar um pouco e logo depois que começou a quarentena, eu consegui fazer uma leitura. Então eu li A Dama Mais Desejada, que também tem participação da Eloisa James. Esse aqui é um livro escrito pela Eloisa James, pela Julia Quinn e pela Connie Broadway. Esse livro aqui diz que ele é uma história só com 3 autoras. Mas na
minha opinião, são 3 contos que formam uma história só. A gente vai acompanhar a história de 3 casais. Mas o ponto central dessa história é que a gente tem um mocinho que ele decidiu que ele precisa de uma esposa. E ele vai pedir ajuda pra irmã dele e vai pedir pra ela montar uma lista com as damas mais bem faladas da temporada. E a irmã dele vai montar essa lista, só que além disso, ela vai promover um evento na casa de campo deles e ela vai chamar várias moças que estão, né, procurando marido e também alguns rapazes pra irem pra essa casa de campo, onde eles vão fazer alguns eventos, eles vão poder passar um tempo juntos e o irmão dela vai poder conhecer alguém. Então, a partir disso, a gente tem 3 contos. O primeiro deles é com a dama mais desejada da sociedade nessa temporada. Ela é uma menina que todo mundo quer, é uma menina que todos os homens gostam, porque ela é muito bonita, ela é toda recatada. Só que muita gente não sabe que ela é muito tímida e ela não gosta de toda essa atenção que ela acaba ganhando por ser muito bonita. Ela vai conhecer um rapaz que também não tá pensando muito em se casar, mas que a energia dos dois vai bater e eles vão acabar se conhecendo um pouco mais e se gostando. Esse conto é escrito pela Julia Quinn. O segundo conto, que é escrito pela Connie Brockway, ele é um livro que traz 2 personagens que já se conheceram, mas que vão se reencontrar nesse evento. A gente tem um capitão e uma donzela, que também não é muito donzela. Ela é uma personagem muito forte e ela não tem medo de falar o que ela sente. Os dois já se conheceram, ele machucou muito ela, mas ele tá disposto a reconquistar. E ela também tá disposta a fazer ele sofrer um pouquinho por tudo que ela já sofreu. E o terceiro e último conto, e meu favorito, é da Eloisa James. Porque aqui a gente vai conhecer um casal, gente, que é extremamente oposto. Ela é uma mulher que liga muito pra moda e ele é um homem que só quer saber de cavalos. Esse conto é onde o nosso mocinho, lá do início, que procurava uma esposa, vai encontrar essa esposa. E ele vai encontrar aonde ele menos espera. A esposa dele é a pessoa que ele não imaginava que seria e que estava sempre ali na frente dele e ele sempre conheceu. Eu gostei bastante do livro, só que eu esperava um pouquinho mais. Eu achei que seria um pouco mais divertido, que teria uma pegada de humor mais forte. Eu vi isso muito no livro da Heloísa, mas eu acho que isso é uma característica da escrita dela, como eu disse, como eu li o livro anterior dela, então eu já tinha meio essa noção. Eu esperava só um pouquinho mais, assim, então eu dei 4 estrelas pra ele. É um livro muito rápido de ler e que ele é o primeiro de uma duologia, então eu já li o primeiro e tô louca pra ler o segundo. Dando continuidade às minhas leituras e a ressaca literária me deixando um pouquinho, eu li O Sedutor, o 3º volume da série MMA Fighter da Vicky Kelland. Quem acompanha os vídeos aqui do canal viu que eu comecei a ler essa série em janeiro, então eu li o primeiro em janeiro, o segundo em fevereiro e o terceiro em março, e acabou, graças a Deus. Esse foi um livro muito difícil de avaliar e muito difícil de fazer um balanço do que ele me agregou e do que eu acho dele. Aqui a gente vai conhecer o Jax, ele aparece no segundo volume, mas ele não aparece no primeiro. Ele é um cara que ganhou muita notoriedade na mídia e nas nossas histórias a partir do segundo volume dessa série. E ele é um cara que é o filho de um senador e que sempre teve como hobby o MMA. Ele sempre gostou de lutar, mas nunca foi uma coisa como profissão, como a gente vê nos outros livros dessa série. Então, ele trabalha com finanças, mas ele gosta muito de lutar. A vida dele vai virar de ponta cabeça quando uma grande revelação sobre a família dele vai vir à tona. Isso a gente vai ver no segundo volume. E a partir disso, a mídia cai muito em cima dele. Então, para se livrar um pouco dessa fama indesejada, e como ele trabalha com finanças e tem uma rede de academias que está precisando da ajuda dele para encontrar um investidor, ele vai para Nova York para trabalhar com essa nova empresa, né, para ajudar eles. E como é uma rede de academia, ele aproveita pra lutar, pra treinar lá nessa academia. E ele vai conhecer a dona dessa rede de academias, uma das sócias, né, da pessoa que precisa da ajuda dele, que é a Lily. E a Lily, meus anjos, é uma personagem que eu não sei nem muito o que falar sobre ela, porque eu posso acabar falando besteira, porque ela é uma personagem que eu amei muito e eu odiei muito. Senti muita empatia, mas também senti muita raiva. A Lily, ela vem de um relacionamento abusivo, completamente abusivo. Se você leu esse livro, não me fala que é um relacionamento abusivo que ela teve, pelo amor de Deus. E ela meio que não tem noção do que ela viveu, porque ela perdeu o pai e esse namorado tava ali pra apoiar ela no momento que ela precisava, então ela acabou não tendo noção de que ela estava num relacionamento abusivo.
Como esse cara também trabalha junto com ela, ela decidiu que não quer mais se envolver com pessoas de trabalho. E óbvio que vai rolar uma química entre ela e o Jax, só que ela vai evitar ao máximo porque ela não quer se envolver com pessoas que possam comprometer o trabalho dela. E a partir disso a gente vai ver os dois se aproximando, tentando ser amigos, enfim, dividindo muito as angústias que eles estão sentindo. Eu não curti tanto como foi abordado o relacionamento abusivo. Vou até falar uma coisa que pode ser spoiler, mas eu acho que não. A gente tem até uma cena de violência contra a mulher nesse livro e que não é reportado à polícia. A maneira de se resolver o que aconteceu é os dois personagens que estão disputando pela garota marcarem uma luta. Gente, não, pelo amor de Deus. Uma mulher foi agredida, o mínimo que tem que se fazer é denunciar, é ir na polícia, é o cara pagar pelo que ele fez, sabe? Então é uma briga de ego entre homens e a gente não tá falando do assunto principal, que é a violência contra a mulher e o relacionamento abusivo. Então eu fiquei muito dividida, assim, se eu sentia a empatia que a autora tava tentando passar, ou se eu sentia raiva por as coisas não acontecerem de maneira correta, de maneira que deveriam acontecer. Então eu dei 3 estrelas pra ele. Acho que foi uma boa maneira de acabar, assim, o final do livro, até que ele é legal. Mas ainda assim eu não curti porque eu acho que não soube trabalhar o relacionamento abusivo e a violência contra a mulher. E assim, eu acho que se você se propõe, você tem que fazer isso de uma maneira legal e que a gente consiga entender, sabe? Eu também levei muito em consideração quando eu fui avaliar ele, que ele é um livro que foi escrito há muito tempo. Eu já li outros livros da autora que são mais atuais e que a pegada dela é completamente diferente. Hoje em dia ela pensa de uma maneira diferente, acredito eu. E pelo menos é isso que eu vejo nos livros dela. Então eu sempre dou o benefício da dúvida. E é muito difícil a gente avaliar um livro que fale sobre isso escrito há tanto tempo. Porque as pessoas já passaram por um processo de desconstrução que antigamente não tinha. Então eu levei isso muito em consideração e eu dei 3 estrelas pra ele. E a quarta leitura do mês foi Coroa da Meia-Noite, que tem vlog de leitura desse livro aqui no canal. Eu vou deixar nos cards se você ainda não viu, então corre lá pra ver depois que você assistir esse vídeo aqui. Lá eu falo melhor o que eu achei desse livro e eu adianto pra vocês que eu dei 5 estrelas pra ele, muito pelo final. Na verdade, o livro da metade pro final, ele me agradou muito, mas a primeira parte eu achei extremamente chata. Aqui a gente conhece Marcelaena após tudo que aconteceu em Trono de Vidro, então agora ela tem, querendo ou não, uma liberdade, mas ela também tem uma responsabilidade com o rei. Então a gente vai ver muita conspiração contra o rei, ela tentando compreender de onde vem todas essas conspirações e quem está fazendo isso e o que ela pode fazer para ajudar ou para interferir. Ela vai fazer muitas descobertas sobre a trajetória dela e sobre qual que é a jornada. E a gente vai ter a perda de uma personagem que vai ser assim, ó, o start pra muita coisa que vai acontecer nos próximos livros, eu tenho certeza. Depois que a gente tem a perda dessa personagem, eu consigo enxergar uma Celaena muito diferente e muito mais próxima do que ela era antes de tudo que aconteceu, antes do Sam e de Endovier. Então eu vi uma assassina com sangue nos olhos, sabe? Em busca de vingança, em busca de liberdade, mas acima de tudo de vingança, que as pessoas pagassem pelo que elas fizeram. Então eu gostei muito, mais da metade pro final. A quinta e última leitura de março foi The Risk. Esse foi um livro que alguns de vocês me pediram pra ler, pra falar o que eu achei. Então eu já logo coloquei ele nessa leitura de março pra poder conversar com vocês e expor um pouquinho da minha opinião. Pra quem não conhece, esse aqui é o 2º volume de uma trilogia que é spin-off da série Amores Improváveis, escrito pela mesma autora. O primeiro volume eu li lá em fevereiro e falei melhor o que eu achei no vídeo de leitura de fevereiro, que eu vou deixar nos cards linkados. Pra você que não viu e assistir logo depois desse vídeo. Aqui a gente conhece a Brenna. A Brenna aparece muito no primeiro volume e eu tinha muita expectativa e muita esperança com ela de que esse aqui seria um livro muito bom por causa dela. Ela é filha do técnico do time de hóquei da faculdade de WA. E ela gosta muito do rock, ela gosta muito desse esporte e ela quer ser uma jornalista esportiva. Só que o mundo de jornalismo esportivo ele ainda é predominantemente masculino, então é muito difícil para a mulher se inserir. Vai aparecer uma oportunidade de estágio numa TV que ela quer muito trabalhar, só que o cara é um completamente babaca, extremamente machista, e numa entrevista ela decide falar que está namorando o Jake. Jake, ele é o capitão do time de hóquei de Harvard, que é o principal inimigo ali da Briar, porque os dois vão jogar um contra o outro no final do campeonato. Então, pra ganhar moral com o cara, ela fala que tá namorando ele,
pro cara acabar olhando ela com outros olhos. Ela sabe que isso é muito errado, mas ela quer muito essa vaga. O cara vai acabar dando uma chance e vai falar que ela pode levar ele num jantar que vai ter, então ele vai ter que se passar por namorado dela. Nesse se passar por namorado, a gente tem um relacionamento de conveniência. Só que os dois também têm muita química, porque eles já se conhecem, eles já têm um relacionamento de cão e gato, porque ele joga no time que é o adversário do pai dela, então ela tem muito pé atrás, ela diz que ela tá confabulando com o inimigo. Só que ele vê muita química nos dois, ele fala, a gente pode sair, mas eu também quero sair contigo de verdade pra gente se conhecer melhor. O livro que fala muito sobre família é esse daqui. Ele fala muito sobre a relação da Brenna com o pai, que eu não imaginava tanto, mas não aborda tanto a relação dos dois, da Brenna e do Jake. Eu achei que ficou muito raso, foi muito superficial, e eu fiquei com muita saudade dos outros livros dessa série. Porque eu acho que eles são new adults mesmo, sabe? A gente tem aquele new adult bem raiz e eu fiquei com muita saudade. E eu não consegui curtir tanto, gente. Eu até que me esforcei pra gostar, mas não rolou. Eu também esperava muito da Brenna. Ela era uma mulher extremamente feminista, extremamente pra frente, luto pelos meus direitos, mas na real eu não vi muito disso, dessa personalidade dela. Então ficou com esse gostinho de querer um pouco mais Brenna. Eu dei 3,5 estrelas pra eles, se eu não me engano. Acho que foi isso. Por consideração à autora, por toda a trajetória, enfim, né? Vou ler a continuação, não vou desistir, mas eu esperava muito mais. Me conta aqui nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram no mês de março, se vocês já leram algum desses livros aqui que eu mencionei e o que você achou. Gosto muito de saber a opinião de vocês também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e um grande abraço.